Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia quem está em casa, que nos acompanha. Nós hoje celebramos na igreja 2 mártires da Diocese de Roma, São Marcelino e São Pedro, do ano 304, alguns anos antes da liberdade da igreja, mas dois sacerdotes muito referenciados na igreja pelo seu testemunho e pela sua coragem, mesmo quando foram presos, e foram presos por causa de Jesus Cristo. E vamos lembrar nesta Eucaristia Artur Vaz, filhos, pais, sogros e família, Arminda Santos e Rosa Macedo. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que nos defendeis e amparais com o glorioso testemunho dos vossos mártires São Marcelino e São Pedro, concedei-nos a graça de seguir os seus exemplos e de ser protegidos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo o tribuno obter informações seguras sobre as acusações dos judeus contra Paulo, mandou que lhes tirassem as algemas e reunissem os príncipes dos sacerdotes e de todo o sinédrio, e fez então descer Paulo para comparecer diante deles. Paulo, sabendo que o conselho era constituído pelo partido dos saduceus e pelo partido dos fariseus, exclamou no meio do sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho dos fariseus, e é pela nossa esperança na ressurreição dos mortos que estou a ser julgado. Estas palavras desencadearam um conflito entre fariseus e saduceus, e a Assembleia dividiu-se. De fato, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos nem espíritos, ao passo que os fariseus afirmam uma e outra coisa. Levantou-se a enorme gritaria, e alguns escribas do partido dos fariseus ergueram-se e começaram a protestar com energia, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. E se foi um espírito ou um anjo que lhe falou, a discussão redobrou de violência, a tal ponto que o tribuno, receando com eles despedaçassem Paulo, ordenou que os soldados descessem para o tirarem do meio deles e o reconduzissem à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e disse: coragem, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, deverás dar testemunho também em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, não peço somente por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, e o mundo acredite que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como a mim. Pai, quero que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e a glória que me deste, por me teres amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes reconheceram que tu me enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome, e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós acabamos de ouvir resume a nossa fé, o centro da nossa fé. Jesus Cristo a rezar por nós, ao Pai, e a falar da unidade dele com o Pai, e diz no Evangelho que não só pede por aqueles que estavam à frente dele naquele momento, mas por todos os que viriam a acreditar no seu nome pela palavra e pelo testemunho dos discípulos. É isso que Jesus Cristo diz. Portanto, a unidade com o Pai. Nós vamos celebrar no próximo domingo o Pentecostes. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Que o amor entre o Pai e o Filho é tão forte que forma uma pessoa independente. Isto é a fé da Igreja. E o amor entre o Pai e o Filho, todo o amor que a história da salvação nos fala, nós humanamente não compreendemos. É difícil de compreender a força do Espírito Santo. E esta unidade entre o Pai e o Filho, que faz uma pessoa independente. São Patrício da Irlanda explicava a Santíssima Trindade com a folha do trevo, a unidade em três hastes, e que formava, e por isso é que os irlandeses ainda hoje têm
da sua bandeira, na companhia aérea, a folha do trevo, para mencionar a explicação que São Patrick, que é um dos grandes apóstolos da Santíssima Trindade, da história da salvação. A primeira leitura, nós estamos a terminar o tempo pascal, e o tempo pascal é sempre a primeira leitura, é os Atos dos Apóstolos. Paulo está na terceira viagem. Nós sabemos que São Paulo fez 3 grandes viagens, queria fazer uma quarta, à Ibéria, onde hoje é Portugal e Espanha, mas não há referências a isso, mas Deus não lhe permitiu que ele viesse até à Ibéria, partiu primeiro. E esta leitura é da terceira viagem, grande viagem apostólica, que é até Roma. E no meio ele é preso, posto era tudo o Império Romano, é preso, e acontece aquilo que nós lemos na leitura. São Paulo serve-se da força do Espírito Santo, porque ele era fariseu, e, portanto, todas as sociedades são organizadas por grupos, em todos os tempos. Umas vezes governam uns, outras vezes governam outros. Uma vez são os mais fortes, outras vezes são os mais fracos. E a vida é assim. E tem sido assim. No tempo de São Paulo, a Palestina era dividida por grupos: fariseus, saduceus, doutores da lei, que é hoje os nossos juízes, o Tribunal Constitucional, essa coisa assim. E São Paulo era da tribo dos fariseus. E sabia o que é que os fariseus acreditavam. Acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam nos anjos, acreditavam... E, portanto, como sabia que estava fora de Israel e toda aquela Assembleia era dividida, havia todos os partidos naquela Assembleia, ele aproveitou e disse que era fariseu e disse aquilo que acreditava na ressurreição dos mortos, num Deus, e portanto a Assembleia dividiu-se, e o juiz, que era romano, quando viu aquela confusão toda, tirou São Paulo do meio, deixou-os a discutir e ficou São Paulo livre. Entretanto aparece-lhe Deus de noite e diz: desta se afaste, se assim se pode dizer humanamente, agora vais para Roma, continuas a viagem e vais dar testemunho de mim. E é este o projeto de Deus e da salvação. Em cada época nós temos o Espírito Santo a atuar. Depois, mais tarde, em Roma, no ano 304, 2 sacerdotes romanos, a diocese já estava organizada em Roma, a igreja ia ganhando estrutura. Estes 2 sacerdotes que não se sabe bem, mas parece que eram irmãos de sangue, eram filhos dos mesmos pais, mas esse dado nós não sabemos bem. Sabemos é que eram 2 sacerdotes muito amados e queridos em Roma, e incomodavam as autoridades. Foram presos, depois eles, o Pedro, sobretudo o Pedro, era exorcista, era encarregado pela igreja para lidar com a questão dos espíritos, quando é verdade, quando há por aí muita mentira, muita coisa. E conseguiram fazer prodígios, incluindo a filha do carcereiro, foi liberta de uma doença através deles, mas já tudo isso incomodava as autoridades, porque quando há uma linha, seja quando for um grupo que estiver no governo, seja ele que tem a sua linha, e seja bem ou seja mal, tenta defender a sua linha. E portanto, os cristãos incomodavam quem estava no poder. Portanto, era preciso dizimar estes dois Marcelino e Pedro, e decidiram levá-los para uma floresta. Eles próprios foram obrigados a cavar a sua cova, e chamava-se a Selva Negra, perto de Roma,
e que depois passou a ser a Selva Cândida, porque uma irmã, uma cristã, que era muito devota, que era muito amiga destes dois sacerdotes, fez tudo por tudo para encontrar a sepultura. As autoridades não queriam a sua sepultura que soubesse onde eles estavam enterrados, para que as pessoas não, porque eram pessoas de referência, a comunidade gostava deles, amava-os, e portanto uma irmã que estava, que era também romana, fez tudo por tudo, e que se chamava Lúcia, para encontrar os corpos. Então foram trazidos para Roma, e hoje no lugar onde foram sepultados, em Roma, os papas mais tarde construíram uma basílica em referência. Em Roma há uma basílica dedicada a estes dois padres, Padre Marcelino e Pedro, que não, como digo, não sabemos se eram irmãos de sangue, mas tudo aponta que sim. Marcelo e Pedro foram torturados, levados para o bosque, conhecido como Selva Negra, onde foram obrigados a uma última e cruel humilhação, escavar suas próprias covas e por fim decapitados. Por lei foi feita justiça, mas a escolha do bosque foi uma esperteza adjunta, ocultar para sempre o lugar da execução, e que acabou por ser uma ideia errada. Deus tem sempre as suas maneiras do bem. Deus há sempre uma maneira de fazer vingar e aparecer o bem. O Papa de São Damas, que é o 37º Papa de Roma, que foi Papa no ano 366, a 1 de outubro de 366 a 11 de dezembro de 384, conheceu em menino o Carrasco, aquele que depois converteu-se e que tinha estado diante do martírio destes dois padres, e o Papa São Damas, que depois no final do século IV, que ainda conhece, portanto, com o testemunho deste Carrasco, colocou uma lápide sobre a sua cama, as suas campas destes dois mártires, e escreveu assim: Marcelino e Pedro, escutai a história do vosso triunfo. Quando eu era menino, o próprio Carrasco contou-me, a mim, Damas, que o perseguidor furioso ordenara que vos fossem cortadas as cabeças no meio de um bosque, para ninguém saber onde estavam os vossos corpos. Mas vós, triunfantes, com as vossas próprias mãos, vos preparaste esta sepultura, onde agora descansais. Depois de teres descansado por breve tempo numa selva branca, revelaste a Lucila, que certamente deu a nossa Lúcia, o nome Lucila, que terias gosto de descansar aqui. Portanto, e foi esta irmã Lucila que se esforçou por encontrar, imaginamos as horas que ela perdeu no bosque à cata, e com revelações e com muitas orações encontrou os seus túmulos. A Igreja é isto. A Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos a viver um tempo muito conturbado, muito difícil. O Papa Francisco acabou de nomear 21 cardeais. Foi no domingo passado. E a gente só vai ver o efeito destas nomeações no futuro, mas podemos começar a olhar. Há um sacerdote de 48 anos que é missionário na Mongólia, no norte da China, onde só há cerca de 1500 católicos, nomeou cardeal. Portanto, um missionário jovem, não é bispo, é sacerdote. Não sei se vai aceitar ser nomeado bispo. Na Mongólia,
onde só há 1500 católicos. Nomeou o bispo de Manaus, que é uma diocese no centro da Amazonas, a diocese católica no centro da Amazonas, também cardeal. Nomeou o bispo de Dili, da mão, Goa da mão, pois que é Goa e da mão, está ligado aos portugueses. Nomeou o bispo de Dili, no Timor, com cardeal, além de muitos, sobretudo nomeou cardeais representantes do mundo e dos mais fracos, dos mais pobres. Aqueles que contam um pouco, que não têm grande importância. E isto é o Espírito Santo a operar na Igreja, através do Papa Francisco. Estas nomeações têm significado, têm conteúdo, e nós devemos rezar por isto, porque para significar isto. Nós vivemos aqui, por exemplo, no Canadá, em todo o mundo da imigração, e como sabem, já passei por vários lugares, e todos mantêm a mesma característica. Nós imigramos, sobretudo os portugueses, nos últimos anos, na segunda parte do século XX, emigramos para países muito evangélicos. Alemanha, que são luteranos, os países de influência inglesa, anglicanos, Suíça, calvinistas, tudo muito anglicano. E era normal que os filhos, os portugueses e os descendentes, como São Paulo era imigrante e também era filho de judeu, se sentissem confusão com este choque com as culturas que encontramos. Mas isto não nos deve fazer recuar. Ontem celebramos um santo que era um filósofo dos primeiros séculos da Igreja, que veio para Roma para discutir as ideias. Nós vivemos hoje num tempo, olhai que os jovens nem aceitam que os pais lhes digam nada, muito menos o padre. Nós não podemos dizer nada. Verdades absolutas, verdades imutáveis, e são isto e ponto final. A Igreja nunca foi isto. E não poderá continuar, e não poderá ser. Nem que isto gere mártires. Nós temos que buscar a verdade. É normal que os filhos dos portugueses andem para aí todos confusos com estes choques culturais, filhos de pais católicos, mas encontraram o mundo evangélico com ideias. São 2000 igrejas evangélicas. 2000, cada um tem a sua ideia, tudo. Portanto, é natural que muitos dos nossos jovens, mas no futuro Deus vai esclarecer. Deus vai esclarecer. Hoje fala-se muito em liberdade. Fala-se muito em liberdade, e de vez em quando, há dias um jovem que estava aqui, cerca de 40 anos, pai já de filhos, e eu disse ali, estas igrejas que os portugueses construíram, o primeiro valor que vai falar é de liberdade. Liberdade de um povo que chegou e que não queria pedir salas para se divertir. E liberdade de um povo que os recebeu e deu-lhes liberdade para construir. E se fosse hoje? E eu tenho falado bastante com esse jovem, ele diz, não se cala, continua a dizer isso. Porque isto é a verdade. Isto é a verdade de construímos estas casas porque queríamos liberdade, não queríamos estar dependentes, porque às vezes havia festas no calendário que chocavam com outras festas, que é assim mesmo. Eu estive na Alemanha e a igreja tinha uma sala que só 3 em 3 anos é que podíamos celebrar a passagem de ano, porque eram os portugueses, eram os polacos, eram os croatas, e portanto cada ano, nos meus últimos anos que estive na Alemanha, como os croatas e os polacos começaram a ir para outros lados, e nós ficámos mais com a sala livre, mas no princípio eram 3 em 3 anos. E portanto, e são estas coisinhas, Deus vai falando disto. Mas é normal que muito jovem pensa que está correto e tem para aí todas as ideias, é uma salganhada, pensam que estão modernos, mas não estão. Não foram capazes de passar o choque cultural.
Nós, a primeira geração, fomos marcados pelo sacrifício. Vós todos começaste a trabalhar em pequeninos, novos, não esperaram nada de ninguém, fizeram a vossa própria personalidade, com o trabalho, com o sacrifício, com a luta, com o esforço. Pois não, são levados para a escola e dizem-lhes que o Estado que dá tudo. Dizem que o Estado que dá tudo. E o que é que isto vai dar? A nossa geração, eles vão voltar a ver a geração dos avós, que foi uma geração que não pôde ir para a escola. Não é porque não quisessem, não é porque não tivessem inteligência, porque não havia oportunidades. E hoje anda-se na escola, em Portugal, já disse isto ontem, que é uma vergonha. Ontem surgiu uma coisa, dizer que Portugal está com sucesso no ensino extraordinário. Mas fizeram uma lei, ano passado, a proibir que as escolas chumbem os alunos até ao 9º ano. Está com sucesso extraordinário. Mas proibiram, ao ano passado, há 2 anos, que não há chumbos. E, portanto, na Europa, quem olha para os números, Portugal está com sucesso tremendo, não há chumbos, ninguém chumba. Porquê? Porque fizeram a lei. Isto é enganar. Isto é, no futuro, nós vamos ter gente nos trabalhos analfabetos. Passaram anos e anos nas escolas, mas não sabem juntar as palavras. Nós hoje já temos gente, estudantes, que não sabem escrever o seu nome, a assinatura, fazer a sua assinatura. Está a ser um problema. O primeiro documento não sabem fazer a assinatura. Nós é tudo pelo computador. Não sabem escrever a sua assinatura. E nós, como cristãos, temos que ir pensando. Isto não é bonito dizer. Ninguém gosta que o padre diga que fizeram uma lei para chumbar da primeira classe ao 9º, são muitos anos, proibiram, e agora apresentam ao mundo o maior sucesso. Não achamos? Mas estão a enganar quem? O que é que se quer com isto? Para onde estamos a caminhar? Qual é o objetivo disto? Nós, esta geração que estamos aqui, fomos feitos com esforço, com luta, com sacrifício. E não foi porque éramos rebeldes, ou éramos mal educados, ou que éramos uma grande maioria, não foi à escola porque não pôde, não teve oportunidades, não havia escolas. E, claro, foi esta geração que foi preparando isto tudo, mas agora, de um momento para o outro, anda-se a enganar, andamos a enganar-nos, andamos a fingir, já ninguém fala disto. Os miúdos chegam para fazer o bilhete de identidade, não sabem fazer a assinatura, porque é computador, não sei escrever. Não é preciso escrever. Como é que mas, e isto está aí, não é preciso escrever, portanto é tudo, são ideias tremendas, e a Igreja está a passar por uma fase muito difícil, mas ninguém se convence. A Igreja não é minha, a Igreja não é de nenhum de nós, a Igreja é de Jesus Cristo e do Espírito Santo, e Deus há de resolver. E não somos nós. Aquilo que nós temos que fazer é estar no lugar certo, na hora certa, e levantarmos a cabeça, olharmos para o mundo e com esperança e alegria de viver, e não ter vergonha. Eu às vezes, desculpem, e vou já terminar, às vezes vejo a classe, assim, os mais velhos, eu não sei, tu não sabes. Você sabe. Agora é que se está a gerar uma geração que não sabe escrever o nome. E isto, vós podeis contestar, vós podeis verificar isto. Porquê? Porque há nos Ministérios da Educação ideias muito brilhantes que têm objetivos concretos. E não se pode
não se percebe. Deus nos perdoe e nos dê a força de São Marcelino e São Pedro e todos os santos e nós, a valentia, o triunfo e a luta e esta sociedade que nós temos que está-se a desmoronar, e está-se a desmoronar nos valores mais fundamentais, sobretudo atingindo a família. O objetivo é atingir a família, que o Senhor nos dê força e que nos anime na nossa caminhada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado nosso Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, Jesus continua hoje a oração da última ceia, pedindo agora pela Igreja do futuro, como resposta ao seu desejo, digamos, reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que a fé das igrejas cristãs na ressurreição leve os fiéis a dar testemunho de Jesus em toda a parte e os faça crescer no desejo de serem santos, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os missionários, na força do Espírito Paráclito, recordem aos homens que Jesus pediu ao Pai, pelas grandes aspirações da humanidade, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que a busca da unidade entre os cristãos anime as decisões diárias dos seus pastores, de modo que em breve todos possam alcançá-la, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os dramas deste mundo e os seus problemas favoreçam maior comunhão entre as nações e promovam uma cultura de esperança, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os fiéis desta paróquia e de todas as outras se sintam chamados à novidade da vida em Deus e deem testemunho alegre do amor de Cristo, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, pelas mãos deste sacrifício para a honra e vosso nome, para nosso bem e para a salvação da Igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito venha o nome do Senhor. Hosana
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Artur Vaz, filhos, pais, sogros e família. Arminda Santos e Rosa Macedo. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sei digno que entreis em minha morada, para dizer uma palavra e me seja salva.
Oremos. Senhor, que nos defendeis e amparais com o glorioso testemunho dos vossos mártires, São Marcelino e São Pedro, concedei-nos a graça de seguir os seus exemplos e de ser protegidos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos bom dia e vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento para quem puder. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo.